Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Antes que vocês achem que eu tô ruim por semanas seguidas, saibam que eu tô gravando esse episódio junto com os das semanas anteriores. Então assim, eu saí fanha 3 semanas seguidas, mas foi porque eu produzi 3 episódios num fim de semana só, tá bom? Eu sou workaholic mesmo. Na verdade é porque eu sei que as próximas semanas elas vão estar um pouquinho caóticas na minha vida. Então eu já quis adiantar o serviço. A única coisa é que minha voz parece estar cada dia pior, vai saber por quê. Eu acho que é uma alergia muito louca que me deu, mas enfim, né? Vamos saber o que vai acontecer. Essa semana eu vim aqui trazer para vocês mais um episódio da série do Pequeno Dicionário Cinéfilo. Apesar que os termos que eu vou falar aqui hoje também são comuns da literatura e em outras mídias também. Vocês já devem ter ouvido alguns deles quando alguém está falando sobre alguma obra, e o meu objetivo com esse episódio é esclarecer um pouquinho mais o que eles significam. No episódio de hoje eu vou falar de plot twist, Deus Ex Machina e infodump. Começando por esse último, né, o infodump, ele pode vir de muitas maneiras, mas é o jeitinho que o filme ou qualquer obra joga as informações daquele mundo, daquela história, para o espectador. Como isso é feito, varia muito. Tem as introduções narradas, os diálogos longos para situar o novo personagem ao cenário do filme, ou várias outras maneiras mais ou menos orgânicas. Quando eu digo que algo é orgânico, significa que ele foi feito de um jeito que parece razoavelmente natural. Porque nada pior do que aqueles diálogos super engessados sobre um tema que os personagens supostamente já sabem e que só servem para mostrar pra gente o que está acontecendo. O termo infodump em si se tornou meio pejorativo com o tempo e muita gente usa para se referir justamente a essa exposição enorme da história, como se a narrativa parasse para te explicar o que está acontecendo. Isso em si não é uma coisa ruim, mas na maior parte dos casos é um sinal de um roteiro fraco. Eu vou dar um exemplo de quando essa pausa funciona. Geralmente são em sátiras em casos humorísticos, como por exemplo nos livros do Terry Pratchett e do Douglas Adams. Um trabalha com fantasia, o outro com ficção científica, que são dois gêneros que pedem muita explicação. E os dois autores, eles param completamente a história para começar um capítulo só explicando as regras muito específicas dos seus universos. Mas eles usam tanto do bom humor e até mesmo da metalinguagem que essa parte fica divertida. O Douglas Adams é o autor da série O Guia do Mochileiro das Galáxias, que eu amo, o primeiro livro, mas conforme a série avança, eu fui cansando deles ao ponto de que no final, acho que nos 3 últimos livros, eu gostava mais dos capítulos de infodump do que da história em si. Esses são 2 casos bem específicos, mas até mesmo no cinema é comum usar o humor assim para fazer essas pausas, até mesmo hoje em dia no cinema de herói, que, né, acabou virando um fenômeno por si só, mas geralmente quando eles têm essa pausa e eles falam, não, vamos pausar aqui, geralmente é com um ar mais cômico e costuma funcionar um pouquinho melhor do que quando isso acontece num filme que se leva a sério demais. Outros termos similares que eles podem ser aplicados para coisas parecidas são o diálogo expositivo, que é justamente uma conversa para explicar a história, e a montagem, que são coletâneas de cenas ao som de alguma música para mostrar uma passagem de tempo ou algum tipo de evolução de personagem. Como sempre, é bom reforçar que não é porque um filme tem muita exposição que é um filme ruim. Ficção científica e fantasia precisam de muito tempo para situar todo mundo na história. O que importa aqui é como essa exposição é feita, se parece algo natural ou se parece forçado, se acontece uma vez só ou se ficam relembrando depois, se usa algum elemento para lembrar a cena do começo do filme ou se joga um flashback mesmo para não restar dúvidas que o que está acontecendo lá na frente tem relação com o que foi explicado lá no começo. Daí cabe a nós, público, pensar se foi bem feito ou não. Particularmente, eu detesto flashback e eu não gosto quando um filme martela muito uma ideia que vai ser importante no final dele. Eu gosto de coisas mais sutis, mais para deixar a cargo da nossa imaginação mesmo, mas isso é um gosto pessoal.
Vamos agora pro elemento narrativo mais famoso que tá sempre na boca do povo, o plot twist, ou como ando vendo um pessoal jovem falando por aí, só plot mesmo. Nossa, parece que eu fumei 10 derby antes de gravar esse programa. Isso me confunde muito, porque plot, basicamente, é a história do livro, série, filme, jogo, sei lá que mais. O plot twist é literalmente quando essa história dá uma volta, quando ela muda, quando ela se transforma completamente. Por isso eu acho errado reduzir só pra plot, mas enfim, né? Plot twists acontecem, mas ele em si não é sinal de uma obra boa ou ruim. Existem viradas de trama que melhoram algo, assim como tem algumas que deixam o filme pior, por assim dizer. Geralmente, o plot twist vai ser o elemento que vai introduzir o terceiro ato da história, ou seja, o filme tá indo por um caminho bacana, daí tem a virada do finalzinho, que vai mudar tudo e criar o clímax. Se quiserem saber mais sobre a estrutura narrativa de 3 atos, eu fiz um episódio mais ou menos sobre isso lá no começo do podcast, episódio número 9. Mas tem plot twist que já vem no comecinho da história e a gente é apresentado a uma situação e o pontapé da história é justamente essa história sendo quebrada. E tem filmes, principalmente de suspense, que eles se baseiam em ter plot twist o tempo todo. Toda hora a história muda, tornando a história imprevisível. Como julgar se um plot twist é bom? Ele veio completamente do nada ou tinha algo na narrativa que já estava te deixando esperto que poderia ter uma mudança? Ou você podia até estar esperando esse tipo de virada, mas não previu todas as consequências que ela teria. A graça do plot twist é te pegar desprevenido e te surpreender, mas também a virada precisa fazer sentido com o que já estava estabelecido na história, porque daí é bem perigoso cair na definição do nosso último termo do dia, o Deus Ex Machina. Literalmente significando o Deus que saiu da máquina, o termo Ex Machina data da época do teatro grego, onde uma figura divina, interpretada por um ator, claro, aparece no fim da história e resolve tudo. Um Deus Ex Machina é uma solução inesperada para um problema considerado insolucionável, uma gambiarra narrativa, algo que vem do nada. Nem sempre ele é algo completamente ruim. É bem comum ele aparecer em sátiras, por exemplo, mas muitas vezes é um termo pejorativo. Existem algumas regrinhas para algo ser um Deus Ex Machina. Ele precisa ser uma solução para um problema, ele é inesperado, pouco ou nada na história indicava que aquela possibilidade era algo a ser sequer cogitado, as situações resolvidas com o Deus Ex Machina são consideradas sem esperança ou algo impossível de ser resolvido com o conhecimento e objetos que os personagens possuem no momento, e principalmente o Ex Machina é algo que vem de fora. Não é um personagem do núcleo principal que do nada se lembrou que consegue fazer uma coisa que vai resolver tudo. É tipo um personagem que não aparece há meia hora voltando e falando que sabe resolver tudo. Falando assim, parece que é algo ruim. E muitas vezes, de fato, é, né? Principalmente quando está sendo usado esse termo numa crítica ou num comentário. Mas a gente tem vários exemplos de Deus Ex Machina em filmes conhecidos, aclamados e amados. O fim do Toy Story 3, quando os brinquedos são salvos, ele é meio que um Deus Ex Machina, mas ninguém fala que é ruim, principalmente porque foi um alívio no momento trágico. As águias no Senhor dos Anéis também meio que são um Ex Machina, né? Não gosto muito de falar disso, mas isso não é um fato que vai estragar a obra inteira. Doctor Who é cheio de solução que sai do nada, mas isso não estraga a diversão. Pelo menos nas primeiras temporadas. Depois as coisas realmente começaram a tomar um rumo meio estranho, né? Mas, enfim, é uma série que é cheia de Ex Machina. Cheia, cheia, cheia. Eu vou detalhar uma cena do Jurassic Park, aquele de 94, o único da franquia que eu vi e, honestamente, o único que eu planejo ver. Então, spoilers leves de um filme que tem quase 30 anos, né? Vamos lá. Quando tá quase no final, quando todos os núcleos se juntam no centro de visitação, eles estão sendo ameaçados pelos Velociraptors, parece que vai todo mundo morrer. É uma situação que não tem escapatória, ninguém tem mais truque na manga, não tem mais o que fazer, não tem o que fazer. Todo mundo vai morrer. E aí, do nada, aparece o T-Rex, ataca os outros dinossauros. Tipo, onde ele tava?
Alguém sabia que ele existia? Por que ele apareceu naquele momento? Não sei, não importa, porque a cena é muito legal e dá tempo da galera fugir de lá e se salvar, então no final é sobre isso, é sobre diversão. Bom, gente, eu espero, né, que tenham gostado do episódio, espero que tenha ficado claro as definições dos termos e que isso ajude vocês a navegar por esse mundo louco que são os comentários da internet e também a entender melhor os filmes e como eles funcionam e por que eles são do jeito que são. E como eu falei, e é importante frisar, não é porque você identificou um desses elementos narrativos num filme que automaticamente isso torna ele bom ou ruim, ou esse evento bom ou ruim. Há casos e casos, eles são ferramentas narrativas, é impossível construir um roteiro sem recorrer a alguma ferramenta. Então, cabe a você, espectador, entender se isso foi uma adição boa ou ruim, se isso te ajudou a entender melhor a história, ou se ele tá repetindo uma coisa que ele já falou e você tá cansado. Então vai muito da experiência de cada um de interpretar o filme, né? E da vivência, da diversão de tudo isso. De novo, peço perdão pra minha voz, que tá ficando pior a cada episódio que eu gravo. Eu acho que é um sinal pra eu parar e tomar água. Mas, enfim, né, gente? Sigam a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @filme.da.semana. Comenta lá na foto da capa desse episódio o que vocês acharam do programa de hoje. E a gente também tem um e-mail para contato, o podcastfilmedasemana@gmail.com, e também uma chave Pix, caso queiram contribuir com o nosso trabalho ou mandar uma mensagem. Pelo amor de Deus, Larissa, compra um xarope, toma aqui, R$30, sabe? Vou ficar muito feliz também se eu receber esse tipo de mensagem. E até semana que vem. Tchau, tchau.